Boa tarde, pessoal. Daremos início a mais um debate, perspectivas e desafios da coprodução pós-pandemia. Produtores nacionais e internacionais avaliam as perspectivas de coproduções no período pós-pandêmico, quais são os novos desafios, condições e critérios. Como pode ser estabelecida hoje uma coprodução internacional? Compõe esta mesa de debate os convidados: Amanda Soares, gerente de conteúdo do Canal Brasil. Por favor, vamos saudar a Amanda. Dirk Mantei, produtor da Dirk Mantei Filme, Alemanha. Eduardo Villa-Lobos, produtor da Molotov Cine, no Chile. Fernanda Renault, produtora e distribuidora da Fidalgo Film Distribution, Noruega. Luigi Chimiente, produtor da Disparte, na Itália. Como mediador, o produtor da Autêntica Filmes, colaborador da Brasil Cinemundi, da Alemanha, Paulo Carvalho. Apenas reforçamos que a programação completa da mostra vocês podem consultar no site cinebh.com.br. Ela acontece em 11 espaços da capital mineira e reúne uma seleção de 116 filmes brasileiros e internacionais em 75 sessões de cinema. Agradecemos também aos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição: Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, patrocínio Itaú Mater Dei e CEMIG, parceria cultural Sesc em Minas e Casa da Mostra, apoio Fundação Clóvis Salgado, Fundação Municipal de Cultura, UNA, Centro Cultural Unimed BH Minas, Instituto Universo Cultural e Café Três Corações. Idealização e realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo. Gostaria de pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal da Universo Produção, no YouTube, sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no evento. Não esqueçam de marcar nosso perfil, @Universo Produção e hashtag CineBH2022. Agradecemos a presença de todos, informamos que vamos disponibilizar em breve este debate no canal do YouTube da Universo Produção. Com a palavra, o mediador Paulo Carvalho. Oi, boa tarde. Bem-vindos todos. Nós vamos falar em português e em inglês, se alguém necessitar os fones de ouvido, né, pedir. E, quando for fazer pergunta ou comentário, esperar o microfone, porque está sendo gravado tal, e também para a tradutora poder ouvir e traduzir. Então, as perspectivas e desafios da coprodução pós-pandemia. O pós é sempre uma palavra, né? Pós. Assim, eu acho que já é um bom sinal, né, que nós estamos aqui nos encontrando pessoalmente, né, cheirando um outro, cheirando os projetos, né, olhando e, né, conversando, discutindo. Eu acho que já é né, dentro dos desafios, perspectivas, são os movimentos que estamos fazendo e, de uma certa forma, acreditando, né, que tem perspectiva, né? Senão não estaríamos aqui também. E eu acho que a questão da coprodução está muito ligada a isso, aos encontros, ao network, que tivemos muito tempo, 2 anos, muito online, no streaming, e eu acho que a forma de encontro pessoal próximo, pelo menos uma experiência própria, funciona muito mais do que a necessidade do Zoom, que foi uma necessidade e tal. E aí nós temos um grupo, né, de convidados, de profissionais diferentes, de países diferentes, atuando de formas diferentes também. Eu acho que vai ser interessante ver, né,
ou se tem problemas em comuns, e como cada um, eu acho que a ideia também é como cada um está seguindo o caminho, né, dos projetos, ou de encontrar, de trabalhar, finalizar os filmes, estrear, distribuir, né? Eu acho que se a gente chega nesse ponto, acho que a conversa funcionou. Mas, para a gente iniciar, assim, a minha ideia era que cada um falasse uns 5 minutos, uma breve introdução, não vou colocar uma breve introdução de cada um, assim, mais do período pós-pandemia e durante a pandemia, né, com que projetos estavam trabalhando e como trabalhando, né, ou como continuou, finalizou ou está, né, agora, para depois a gente chegar no pós, o que está vindo aí, que eu acho que vai ter muito mais perguntas do que respostas. Eu, pelo menos, não tenho muitas respostas. Estou buscando, eu caminhando, assim, mas a gente vai conversar. Mas, assim, a ideia é cada um colocar, porque também que tipo de projeto está trabalhando, que perfil, né? Eu creio que alguns estão trabalhando com a América Latina, e outros com a Europa mais diretamente. E eu faria, assim, para facilitar a sequência aqui que colocou na programação, começaria com a Amanda, do Canal Brasil, que aí é uma coprodução nacional, mas ligada também a alguns filmes que estão em coprodução internacional e tudo, né? Olá, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Cinemundi. É muito importante poder abrir esse diálogo sempre. Bom, o Canal Brasil é um canal de TV que surgiu, que foi criado com o desejo de ser uma janela na televisão para o cinema, para a produção independente brasileira, de cinema brasileira. Então, desde o início, o Canal Brasil tem essa relação muito próxima com a produção independente, com os festivais de cinema, né, que começa lá com o Prêmio Canal Brasil de Curtas, que é um prêmio que o canal dá em festivais de cinema a curtas-metragens, até a cobertura jornalística desses festivais e, mais recentemente, até mesmo parceria com esses festivais para exibir os filmes da programação dos festivais no próprio canal durante a pandemia, como foi com o Festival de Gramado, de Brasília, enfim. E aí, o Canal Brasil sempre teve essa relação muito próxima com o cinema. E, desde 2011, muito em função, né, da lei da TV paga, o Canal Brasil começa a não apenas exibir os filmes, né, a ser um lugar de janela de exibição para esses filmes, mas ele começa também a coproduzir, né, e aí se torna um agente investidor ativo nesse mercado e apoiando os filmes. E aí, enfim, de lá para cá foi uma trajetória que, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais de 360 longas-metragens coproduzidos, assim, então é um número muito expressivo. E como isso é uma estratégia muito de marca do canal também, né, de posicionamento nesse mercado, a gente busca filmes que tenham expressão em festivais de cinema. A gente tem filmes premiados, como A Vida Invisível, do Karim Ainu. O próprio Marte 1, que está passando aqui no festival, é uma coprodução do Canal Brasil, que a gente fechou durante a pandemia. Então, enfim, a gente tem muitos títulos premiados dos maiores festivais do mundo, e a gente tem esse esforço de marca de ir atrás desses filmes. Então, a coprodução ela representa uma fatia menor da nossa programação, a maior parte da nossa grade, mais 70%, é de licenciamentos, mas a coprodução ela funciona nesse lugar de apostas, né, de filmes que vão marcar o cinema brasileiro e que vão ter essa expressão em festivais de cinema. E aí, falando um pouco do período de pandemia e pós-pandemia, a gente continua trabalhando da mesma forma, né? A nossa coprodução ela envolve também um licenciamento, então a gente faz aquisição de um percentual patrimonial minoritário, e a gente também faz junto um contrato de licenciamento, em que a gente adquire direitos de Pay TV e de VOD, né? Diversas modalidades de VOD, e aí a negociação ela acontece caso a caso, mas, basicamente, é dessa forma que a gente trabalha. Então, acaba sendo um pré-licenciamento, né? Porque esse conteúdo ainda não está finalizado.
E a gente continuou trabalhando da mesma forma. Assim. O que a gente percebeu de diferente na pandemia é que, como o nosso aporte ele é minoritário, a gente percebeu que ele não estava mais sendo suficiente para esses filmes, né? Porque eles, enfim, a gente viveu aqui no Brasil um período de paralisação de incentivos públicos, né, no audiovisual, e no cenário de pandemia, então, impossibilidade de ter outras fontes. Então, a gente viu que o nosso aporte ele não era mais suficiente. Então, o que a gente fez? A gente tentou pensar em estratégias como, por exemplo, fortalecer a parceria com parceiros que a gente tem dentro do Grupo Globo. O Canal Brasil é uma joint venture com o Grupo Globo. Então, por exemplo, a gente já tinha uma parceria ótima com a Globo Filmes. Nesse período, a gente fortaleceu essa parceria, porque a gente consegue compor os aportes e aí fazer uma proposta mais robusta para os produtores. E a gente tem a parceria também com a Globo News, com documentários, com o Telecine, né, nas ficções, e, mais recentemente, com o GNT. Então, isso foi uma estratégia que surgiu também, não surgiu, mas se fortaleceu nesse cenário pós-pandemia. Mas a gente continua entrando em filmes, a gente continua trabalhando, entramos em vários filmes durante esse período de pandemia. Um outro ponto também que eu acho que não é tanto foco daqui, mas eu sei que muitos de vocês também têm projetos de séries, então acho que pode interessar falar, é que a gente, apesar de 80% da grade do Canal Brasil ser dedicada ao cinema, a gente também tem um interesse em séries, né? Em produção de séries originais. Tem sido cada vez mais uma estratégia importante também do canal. Então, durante esse período que a gente não tinha mais fundo setorial, que é a maneira como a gente fazia séries, a gente conseguiu pontualmente também coproduzir conteúdo seriado. E aí a gente fez algumas séries e isso também foi um modelo que a gente quer tentar repetir, assim, pontualmente. Não são muitos projetos, mas por exemplo, a gente fez uma série que estreou recentemente, foi A Lei da Selva, que teve uma visibilidade importante, enfim. A gente tem mais séries que têm visibilidade, por exemplo, Os Últimos Dias de Gilda, do Gustavo Pise, que foi selecionado para Berlim. Então, a gente tem esse interesse também em séries. E aí, para fechar, então a gente está sempre buscando longas-metragens para coproduzir, né? Ficção, documentário, animação. Como o nosso aporte ele é minoritário, é importante que já tenha um plano de captação desenhado, que, enfim, já tenha parte do orçamento de produção captado. E a gente recebe esses projetos por e-mail. Eu posso deixar o e-mail aqui no final para recebimento. E aí é só mandar o projeto formatado, né, com tudo direitinho, sinopse, enfim, tudo, orçamento, equipe, e a gente recebe por e-mail e avalia o ano todo. Assim, não tem um período específico para a gente avaliar esses projetos, a gente avalia o ano todo, e a gente, sempre que possível, está em todos os mercados que a gente recebe convite, sempre abertos para conversar, enfim, estar presente nesses mercados também. Obrigado. Dirk, próximo, por favor. Hello. Hi. I'm Dirk Mantei from Olá, Hamburg, sou from Dirk Germany. Mantei, da Alemanha. Thank you for being Muito here. obrigado por estarem Totally aqui. happy, Estou muito a little feliz. bit tired, E também um pouco but, cansado. yeah, Mas sim, I love to be here. mas adoro So estar aqui. I'm producing a lot of with America Latina, I think, Eu produzo muito na América since Latina nearly 15 years. há mais ou menos At the moment, I have two 15 anos. productions with E, ao momento, tenho duas Chile, produções no documentary Chile, films, 2 one documentários. production with Mexico, Foi no our México. co-production, and the main production as the main producer in Colombia. E também na Colômbia. All these films are documentary films. Todos esses filmes são And documentários. then I've in Europe for other international co-production with E também na Spain, Europa, em with outras Finland, coproduções with internacionais, Estonia and Switzerland. especialmente na Estônia. I like to co-produce. Eu gosto de coproduzir. Yeah, and I'm here to co-produce. Isso, e aqui também. Estou aqui para coproduzir. Hi everybody. Oi, Luigi todo from mundo. Italy. Sou Luigi, da Itália. Thanks to be here also from me.
Sou da Disparte. Obrigado por estarem aqui, me ouvindo. Eu entrei na empresa há 17 anos atrás, na coprodução internacional, e foi o nosso ponto principal na empresa. A nossa primeira coprodução foi com a Argentina, que foi muito peculiar. E desde então, nós aprendemos com a coprodução e continuamos trabalhando na América Latina, com a mesma empresa na Argentina, com os mesmos produtores. E estou trabalhando com o Chile em 2 projetos ao mesmo tempo. Estamos sempre buscando novos projetos da América do Sul, talvez no Brasil, na Colômbia. E também estamos trabalhando na Europa, com alguns amigos na Bulgária, especialmente porque na Itália a gente tem esse fundo minoritário. Então, estamos sempre enfocando em filmes de ficção, em drama também. Estamos também buscando novos tipos de projetos, animações, documentários e também em dramas, ficção. Eu falo sobre a Covid. Da parte da Covid, em relação à Covid, todo mundo teve uma pausa. Foi uma grande pausa para a gente. No momento, nós estamos expandindo com o nosso projeto na Argentina, desde 2018. No início de 2018, nós queríamos lançar o filme em um festival que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, estávamos nos preparando para gravarmos um novo filme. E, naquele momento, tudo parou para a gente. E foi um processo em que tivemos de reavaliar o nosso trabalho e continuar trabalhando com um projeto que gastou tanto tempo e ter de seguir em frente foi um problema, porque por causa da possibilidade de crescimento. Porque para a gente nós éramos uma empresa muito jovem e o dinheiro para cobrir os gastos com a Covid e cobrir o seguro para isso era muito caro para nós. Então, tudo foi adiado. O filme foi adiado por 1 ano. E a gravação do novo filme também foi adiada. As coisas estão recomeçando agora. E felizmente. Mas ainda é muito difícil. A produção tem sido desenvolvida em coproduções, com financiamento, mas o problema agora é que o orçamento que a gente fez 1 ano e meio atrás para aquele fundo não é mais real. Então, agora a gente está num processo que estamos parados. Tentando financiar projetos que há 1 ano atrás poderia ser financiado e agora não podem. E é um risco que temos de correr, cumprir com os prazos e, ao mesmo tempo, achar formas de cobrir os gastos que estão sempre crescendo e crescendo. Hola, mi nombre es Eduardo Villalobos. Intentaré hablar lento. Si no voy muy rápido, me levantan la mano y me paso al inglés, que también va a ser rápido, pero en fin. Yo estoy en la industria del cine hace 20 años más o menos.
He tenido 3 empresas. La última se llama Molotov Cine y ya tiene 7 años. Con esto quiero decir que hacer cine o coproducir significa estar constantemente intentándolo, ¿no? Como que si no funciona de una manera hay que hacerla de otra. Y lo importante es permanecer. En ese sentido he trabajado en coproducciones con Francia, con Alemania y durante la pandemia apareció una posibilidad con Guatemala. Y ahí hay un espacio que también es importante de las coproducciones, que hay que entender que hay coproducciones oficiales y coproducciones no oficiales. Y eso es un aspecto que a veces se nos olvida decir. Y es porque oficiales cuando los países tienen un acuerdo firmado y tienen la nacionalidad de ambos países. Y hay otras que son de orden privado, por decirlo de alguna manera, que hace que una empresa de un país con una empresa de otro país se asocien y hagan una coproducción. En ese sentido, Chile y Brasil tienen un acuerdo de coproducción vigente, al menos por el lado nuestro todavía, por suerte. En el lado de ustedes todavía está, esperemos que cambien las cosas. Y también es importante el entender que existe el marco de Ibermedia, que permite hacer acuerdos dentro de Ibermedia, que eso no lo hace una coproducción oficial, pero sí hace que los 2 países puedan poner, o 3 países, puedan poner dinero para hacer una coproducción. Y es ahí donde Chile, por ejemplo, no tiene un acuerdo de coproducción con Guatemala, pero durante la pandemia surgió la posibilidad de apoyar en la postproducción a este documental que se llama Espejo, que es sobre una comunidad indígena en Guatemala que fue violentamente masacrada, nada nuevo en la historia de la humanidad por lo demás, pero que fue en el marco del presidente Ríos Montt, que fue un presidente que estuvo un periodo de tiempo y fue un dictador, y se hizo un juicio que fue muy connotado o con mucha repercusión en Guatemala, y finalmente este dictador salió como no culpable, cosa también muy poco común en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, este documental habla básicamente sobre 4 comunidades indígenas que recrean, jóvenes, son adolescentes, recrean el juicio, en cada uno en su comunidad. Entonces, de alguna manera vamos viendo en la voz de estos niños jóvenes una historia que es vieja, que es antigua, pero que viene al tiempo presente, dado que normalmente no se habla de ella. Cosa que me pareció muy interesante, y es ahí donde uno dice, ¿y qué hace un chileno haciendo coproducción con una historia tan particular en Guatemala? Y en ese sentido apareció la opción de la postproducción. Pero no solo la postproducción desde el sentido de crear los servicios, sino que también aportar creativamente. Nosotros como chilenos tenemos una historia de dictadura muy fuerte, como la mayoría de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, también hay espacios que ayudaron a construir un universo un poco más grande de esta historia tan particular, que es la historia de todos, pero que al mismo tiempo es particular. Pero se transforma nuevamente, insisto, en una historia de todos cuando una mirada externa desde otro país colabora en eso. Y ahí para mí por lo menos está el foco de una coproducción, que va más allá de ganarse un fondo, sino que es que hacer que la película que es importante para tu país también sea importante en otros países. Y eso significa también abrir creativamente posibilidades para el proyecto. Y durante la pandemia estuvimos trabajando con este director y con el productor, que además es una empresa, es un poco trampa, ¿no? Porque es una empresa guatemalteca chilena, pero fue presentada desde Guatemala, se llama Ceibita Films, con un realizador guatemalteco chileno que se llama, como productor, que es Alejo Crisóstomo, que ha hecho varias películas que han tenido impacto también en distintos festivales. Pero lo más importante, creo, es que la relación de una coproducción requiere no solo lo utilitario de postular un fondo, es decir, yo te uso a ti de otro país para postular y ganar dinero, sino que también el cómo nosotros nos asociamos en pro de hacer una película en conjunto, o un film en conjunto, o un documental en conjunto, o una serie. Porque al final del tiempo, una coproducción es de alguna manera un matrimonio que va a durar, no sé, 5, 7, 8 años, según el tiempo que uno firme el acuerdo. Y por lo tanto, debe ser creado y sustentado primero en la confianza entre las 2 partes, o las 3 partes, para poder sostener en el tiempo ese proceso. Y creo que la pandemia, nuevamente, si algo nos enseñó, es que de esta salíamos todos juntos y no solos. Por lo tanto,
el poder encontrar un espacio común donde nos encontráramos y pudiéramos trabajar en conjunto algo que nos hacía bien a todos, fue de alguna manera un espacio para sanar también el proceso de encierro, enclaustramiento, etc. Eso por ahora. Olá, meu nome é Fernanda Renault e eu sou da Noruega. Não preciso de tradutor. Eu faço parte da Fidalgo Filme Distribuição e Fidalgo Filme Produção. Eu começo com a produção porque é mais relevante para esse debate, mas eu passo um pouco pela distribuição porque eu acho que é um ponto de vista diferente que pode ser bastante interessante, principalmente durante a pandemia e agora, após pandemia, que é que mudou praticamente tudo. Então, na coprodução, a Fidalgo Filme Produção começou em 2018, então um pouquinho antes da pandemia, e eu comecei com um projeto turco com a Noruega é particular com a coprodução. Ela não é muito conhecida pela coprodução minoritária, porque é difícil fazer uma coprodução minoritária com a Noruega, pelo preço, pela administração, pelo aquilo que eles demandam para poder ser legível para isso. Mas temos um fundo que chama Sorfond, que é sorfond.no, para aqueles que querem anotar, que tem uma lista de países, e o Brasil é elegível ainda, porque querem jogar o Brasil fora há muitos anos. Chile, por exemplo, não tem mais, Argentina não tem mais, Colômbia não tem mais, mas Guatemala tem, Paraguai tem, Brasil tem. O último filme que foi que o Sorfond entrou com dinheiro foi Boi Neon. Isso mesmo. Foi o último. Então, gente, é difícil, mas é possível. As minhas coproduções eu consegui em 2020 e 2022, porque também é difícil se encontrar, tudo fechado. E a minha coprodução com a Turquia demorou quase 2 anos para terminar, justamente por causa não só o custo ficou maior, porque existe seguro Covid, que aumenta muito mais o seu orçamento, mas também você não podia filmar, porque tinha que ser de máscara. E como fazer um filme com gente com máscara, gente? Isso é louco, você tira completamente. E tinha que fazer teste PCR, isso tudo é custo que entra mais, isso tudo atrasa a sua coprodução, atrasa a sua produção, atrasa o filme. Então, o filme turco, que era para ser terminado em 2021, está agora em pós-produção, né? E que é para ser para 2023. E o outro é um filme butanês, do Butão, num país deste tamanhozinho, que ficou fechado até agora, com 1 ou 2 casos de Covid, fecharam o país, e que agora que está voltando. Então, uma produção que começou em 2018, que está começando a pensar numa filmagem em dezembro agora de 2022. E isso é negociação, renegociação, mudar de parceiro, remudar de parceiro, achar mais coprodutor, ou seja, uma dor de cabeça fenomenal para todo mundo. Agora, o que eu acho interessante, durante a pandemia e que está refletindo agora no pós-pandemia, por exemplo, festivais que simplesmente online, Zoom, né? Todo mundo tinha a gente ficou, eu estou com Zoom fatigue, quer dizer, ninguém aguenta mais fazer a porcaria do Zoom. E principalmente para produção e coprodução, que é a primeira coisa que você tem que ter com a pessoa que você quer produzir ou coproduzir é confiança. E isso passa muito por um contato físico, olhar no olho da pessoa, uma energia que se tem, que faz com que você vá com um coprodutor e com outro. E que isso, na pandemia, foi muito difícil. Se perdeu coproduções ou não se fez coproduções por causa dessa falta de energia. E festival foi para vocês, produtores, e vocês, agentes de venda, que perderam, porque Cannes online não existe. Eu, como produtora, ia fazer, vou ver tal filme em Locarno, online. Aí eu vou colocar o link.
este filme não está válido para o seu território. Então, eu falei, como é que eu vou comprar este filme? Sem contar que eu compro filme para cinema, vendo numa televisão pequena, para mim é mentir para eu mesmo. Como é que eu posso comprar um filme e exigir que as pessoas vão ver um filme se é numa tela pequena? Então, filmes se perderam, filmes que foram em festivais online se perderam, um acúmulo que teve no agente de venda, acúmulo com coprodução e acúmulo na distribuição. Na Noruega, por exemplo, os distribuidores todos seguraram os filmes que eram para ser estreados em 2020 e 2021, estão começando a ser estreados agora. O que isso acontece? O quê? Ninguém compra mais filme. Ninguém compra mais filme, o agente de venda também tem muito mais dificuldade de pegar filme. E o pior, para mim, como distribuidora, que eu acho que afeta todo mundo, é o que o nosso público, que eu falo que eu falo que meu público na Noruega para velhinha, cultural, porque é o público que vai ao cinema ver os tipos de filme que eu distribuo, que são filmes, por exemplo, brasileiros, como Aquário, filmes italianos, como La Grande Beleza, filmes que são considerados filmes de nicho na Noruega, e essas pessoas têm medo de ir ao cinema, não querem ir ao cinema. Então, eu vi isso é anedota, isso é bacana. Eu conversando com uma, ela virou para mim e falou assim, não, mas é escuro, o cinema é escuro. Aí eu falei, e daí o vírus fica mais querendo se transmitir. Eu falei, ok. Então, ela não vai mais ao cinema. A Itália perdeu 70% do público dela, isso agora em Veneza, e não vai recuperar mais. Isso para certos filmes que são os nossos, isso é relevante para nós. Então, a pós-pandemia dificultou muito a distribuição do filme, como também atrasou muito a produção do filme, e isso afeta tudo. Só também. O público também pode, né, se tem alguma experiência nesse sentido, também falar, né, só levantar a mão, mas a gente continua com o Dirk. Okay. I didn't talk so much. Ok, eu não falei tanto. Presented me, Eu só me apresentei. We have the bad things from this pandemic. Nós temos cenas ruins dessa pandemia para falar, né? Mas na Alemanha, esse foi o momento de abrir os olhos. O que é importante é que você precisa de uma boa história. É o mesmo que você disse, se você tem uma boa história e você precisa dos seus parceiros, encontra com eles e você vive a sua história. O problema é como trazer isso para o seu público. Em uma coprodução, nesse momento, você tem de pensar no seu público. Nos 2 últimos anos na Alemanha, novos fundos foram fundos de impacto. E se pensar, para quem que você está trazendo um filme, qual é o motivo de contar uma história, isso é muito importante. Porque, basicamente, a nossa sociedade são histórias para se contar. E também serve para que possamos ver a sociedade e tentar torná-la uma sociedade melhor. E a pandemia me fez pensar mais sobre isso. Eu creio que, assim, algumas coisas não vão mudar, né? Que é isso que você está falando. Precisa, aqui, no encontro de coprodução, né? Uma boa história, um bom roteiro, né? Vocês dois falaram de confiança. Ontem você também falava, né?
Trust. Sim. Então, essa confiança, a questão da coprodução está muito focada nisso. Assim, a questão, assim, para indo caminhando, né, no tema, eu acho que todos aqui que estamos coproduzindo, produzindo, ou diretores, né, tem diretores aqui também presentes, tivemos que, de uma forma ou de outra, continuar, né, o projeto, ou assim, alguns até os projetos ficarem circulando, né? Porque no caso do Brasil, por exemplo, que não tem, né, não tem apoio, e você em um momento falou no passado, né? Então, assim, já alguns sinais, né? Assim, já falar no passado, esse momento terrível, quer dizer, né? O jogo não terminou, né? A eleição vai vir aí, mas assim já está pensando em passado, já é um bom sinal, né? Apesar que o Canal Brasil, o Rede Globo, quer dizer, é muito privilegiado, porque se não funciona o Canal Brasil, tem dinheiro daqui, junta, né? Mas a questão é, cada um foi avançando nas escrituras, a quantidade de projetos que tem. Agora, é interessante que a Fernanda fala de distribuição, né? Mesmo que a Noruega é um país pequeno, mas ela, em princípio, é uma pessoa interessante, porque ela é produtora e distribuidora, né? Não é fácil encontrar no mercado, né? Há alguns, acho que mais na França, que são produtores, distribuidores. Então, assim, a caminhar, né? Porque nós não podemos ficar parados, não ficamos parados na pandemia, porque senão definha todo. Mas a questão agora é os problemas que você fala, né? Do teu filme, que tem que adaptar, o orçamento já não é mais atual, como financiar, os projetos que não estavam andando, ou caminhando para finalização, ou finalizando. Isso que eu queria ver de vocês, assim, a questão dos projetos que vocês têm, em termos práticos, como estão lidando dentro para caminhar com esses projetos e, ao mesmo tempo, estão aqui encontrando projetos, como estão, né, pensando a seleção de projetos que querem coproduzir ou distribuir, porque mudou, né, os caminhos não estão claros, e como pessoalmente e profissionalmente, porque é uma decisão, como vocês, não é adaptar a situação, mas assim, o que está mudando nas escolhas do projeto, ou na forma de coproduzir. Não sei se algum que... Yo pienso que es muy importante que la coproducción sea pensada desde el origen del proyecto. Cuando hay una película o un proyecto que ya existe y de pronto conociste a alguien y puede ser coproductor, porque, como dices tú, se miraron, se sintieron, se generó energía, buena onda, y si hagamos una película juntos, yo recomendaría que hagan la próxima, porque la que ya está no necesariamente puede adquirir la coproducción. Le dije a algunos durante el tiempo de las reuniones, hubo una época en que Ibermedia era como muy clara que la coproducción era forzada, ¿no? Entonces era una coproducción con España, entonces había un sacerdote español dentro de la historia. O había una coproducción con Brasil o con Argentina y había un futbolista, no sé. Como que era demasiado forzado y eso se nota y va en desmedro o no le hace bien a la película. Entonces creo que para partir una coproducción hay que pensar el proyecto desde el origen para que efectivamente sea natural la coproducción. Y en ese sentido, si no está puesto así, existe la opción entonces de los servicios, como poner a lo mejor a un director de fotografía o poner parte del equipo de postproducción, o si la película se rueda en 2 países, bueno, tendrá ese espacio, pero creo que es muy importante el que la coproducción surja desde la necesidad del proyecto
y no desde una necesidad solamente financiera. Porque é uma dor de cabeça. Eu adoro coproduzir, que eu acho que é absolutamente... E como eu ainda tenho um papel mais de administradora, mais do que realmente de... Né, eu escolho o projeto que eu quero, eu posso colocar a distribuição no projeto que eu quero, e aí eu escolho projetos que eu acho que vão ter, que eu gosto. E eu sempre falei que eu gostava de trabalhar com homem, e todos os meus projetos são femininos, então não tem nada a ver o que eu falei. Mas coprodução é uma dor de cabeça. Por quê? Porque se você não tem o seu orçamento e vai para o que ele falou, se tem uma coisa já querendo uma coprodução, eu recebo 1 milhão de projetos, tipo, em fevereiro e em janeiro, para fazer uma coprodução com a Noruega, e todos falam assim, eu preciso de um coprodutor norueguês. Eu tenho vontade de olhar e falar assim, então vai achar um, porque eu não vou nem olhar o seu projeto. Por quê? Porque o interessante para qualquer coprodutor é fazer parte de um projeto desde o começo, que seja ou para filmar na Noruega ou que seja para o Sorfonde, uma das razões pela qual eu sempre vou ao mercado de coprodução com o objetivo de achar mais para frente. Alguém que vem só para ter um coprodutor norueguês não é meu público, e eu acho isso muito chato, porque é administrativo. Então, coprodução tem que ser pensado antes, concordo com ele, e tem que saber que é uma dor de cabeça. Cada país tem sua regra, cada país tem a sua imposição. Saiu, mas eu falo alto, né? Posso continuar falando? Ah, ok. Tem o seu... São as regras, você sempre tem que passar por um produtor daquele lugar, você tem que, às vezes, colocar sua pós-produção e tal, aí tem que colocar um diretor de fotografia e tal. Então, é repensar continuamente o seu filme. E aí tem que ver se vale ou não a pena. Né? Orçamento muda também, muito. Normalmente, coloca o orçamento dobra quando vai para a Europa. Isso tudo tem que ser pensado. No Canal Brasil, a gente acaba tendo uma relação mais distante, né, com esse processo de captação e de, enfim, busca de coprodução, já que a gente é coprodutor minoritário. Mas o que a gente observa é que, durante a pandemia, né, e após, os projetos estão demorando muito mais para ficarem prontos, para conseguirem captar. E, assim, o que a gente pode fazer é esperar. Assim, a gente não impõe nenhum tipo de pressão nesse sentido. Grande parte dos nossos projetos de coprodução tem coprodução internacional, então esse é um caminho muito importante. Mas a gente acaba ficando bem distante, né? Assim, a gente às vezes já recebeu o produtor falando, não consigo captar, não estou conseguindo captar. Então a gente realmente fica um pouco sem ter o que fazer, e até essa estratégia de entrar quando já tem parte do orçamento captado é muito para evitar isso, né? Evitar esse problema, já que a gente é minoritário e é um canal de TV. Então, mas é isso, os projetos estão demorando mais a captar, estão tendo que se adaptar, fazer com orçamentos menores, e realmente está muito complicado mesmo. Eu acho que isso tem acontecido com o Sorfundo, ou alguns fundos internacionais, que eles estão apostando muito mais também na pós-produção, né? Que aí é mais seguro, né? Assim, tem para produção, eu digo os fundos internacionais, que é mais focado para América Latina, Ásia, África, né? Dá para sentir que eles estão um pouco mais cuidadosos e querem, ou eles não apoiam para a produção e dizem, mas quando tiver o rough cut, envia. E vários acabam conseguindo ou não, mas assim, para ter essa segurança maior do que está ali ou que estava no roteiro e tal, né? Mas tem uma pergunta. Olá, boa noite, boa tarde, boa noite. Queria pensar aqui junto uma questão. Vocês estão falando muito sobre a coprodução minoritária, né, e que, por conta disso, se espera muito
conseguisse o dinheiro ou trabalhar só na pós-produção, né, nesses exemplos agora. E aí, pensando aqui no que você falou sobre o Canal Brasil, eu acho que é um gargalo muito grande que a gente tem no Brasil é o desenvolvimento dos projetos. Eu acho que aqui é um lugar muito voltado a isso, né, os encontros e tal, mas eu fico pensando as formas, assim, a gente fica muito dependente do que a gente tinha da Ancine, de primeiro dinheiro não para o filme, mas para o desenvolvimento da ideia. Então, o roteirista tem que trabalhar e aí, no final do dia, conseguir trabalhar no próprio projeto para desenvolvê-lo. Então, por que não, talvez, o Canal Brasil ou alguns outros coprodutores investir já nesse processo, em busca de talentos e roteiros, em projetos desde o início? Porque a grana vai ser até menor, né? Mas eu acho que, procurando bons projetos, com currículos interessantes, eu acho que isso também é uma forma de mudar um pouco essa estratégia, de ficar esperando e ser um pouco mais proativo também na produção dos filmes e de pensar o cinema de uma forma mais ampla. Assim. Oi, boa noite. Como é seu nome? Rodrigo. Então, a gente adoraria fazer isso, mas no Canal Brasil a gente trabalha com recursos próprios, orçamento de caixa do canal. A gente não tem acesso a nenhuma lei de incentivo, como o artigo 3º-A, por exemplo. Então, os nossos recursos são muito limitados, a gente tem essa limitação. O valor que a gente coloca em coprodução é um valor muito baixo diante do orçamento total do projeto. Então, se a gente começar a investir em desenvolvimento, o tempo que esses filmes vão levar para ficarem prontos e serem exibidos não compensa. É um valor que a gente poderia estar investindo num outro projeto que vai ser exibido num período de tempo mais curto, né? Porque, no final das contas, a gente continua sendo um canal de TV e a gente precisa ter conteúdo para exibir, no final das contas. Então, a gente adoraria fazer isso, mas a gente não tem dinheiro. Essa é a resposta. A gente não tem recursos para fazer esse tipo de trabalho, desenvolvimento de talentos e de acompanhar desde o início. Infelizmente, a gente tem essa limitação e não consegue. Não, só para complementar, canais de televisão investindo nesse primeiro dinheiro no Start Money, certamente vai ter implicações com relação a direitos, etc., etc., etc. Né? E só uma coisa, eu acho também que falar no passado dos fundos públicos de desenvolvimento é uma constatação da realidade, mas isso tem que voltar imediatamente. Isso é da natureza de uma agência de fomento investir em desenvolvimento também. É uma questão de pressão e da gente estar ligado, porque essa pauta vai, como eu estou insistindo em dizer aqui, esta pauta já está rolando e, a partir de janeiro, é com a gente mesmo. Então... Sim, eu acho que, no caso dos produtores, né, assim, no meu caso, eu acredito que alguns, assim, se você tem poder financeiro, né, para bancar, né, para o desenvolvimento do roteiro, do projeto, né, você coloca. Mas, assim, por exemplo, atualmente, o que eu estou vendo é assim, muitos produtores trabalhando que nem louco para finalizar, para conseguir pagar as contas, entende? Para buscar o que está faltando para terminar o filme. E eu acho que são poucos nesse cinema mais independente que têm o dinheiro para chegar e falar, bom, esse diretor, ou aqui, por exemplo, chegar e falar, ok, vou te dar, normalmente são, né, 10 mil euros, assim, vou dar 10 mil euros para você desenvolver esse projeto ou escrever o roteiro, né? Assim, o que acontece aí nos países, ele falou da Ibermédia, né, que tem esse apoio, alguns fundos, ou nos países também tem, é aplicar, né, com o produtor nos respectivos países para o fundo de desenvolvimento de projeto ou escritura de roteiro, né? Mas, assim, pelo que eu tenho visto de colegas, independente se é aqui ou na Europa, esse dinheiro agora realmente não está. Assim, né? A luta é para conseguir terminar ou avançar no que está fazendo, ou estava fazendo durante a pandemia e agora, né, no próximo ano, ou lançar. Né? Mas eu acho que esse apoio ao desenvolvimento aqui no Brasil estava, né, muito forte
tendência, eu acho que é retomar, né? Não sei. A Sara está contando. O que eu queria falar é o seguinte: o assunto de desenvolvimento ele é essencial, né? Agora, para a coprodução internacional, ou fora do Brasil, por mais que queiram, a não ser que o tenha já desde o começo uma parceria com outro país e vão desenvolver juntos, e aí entra, é muito complicado. E mesmo que você for aplicar para qualquer fundo fora do Brasil, eles vão exigir pelo menos o World Fund 30%, Surfund 50% captado. Isso já é um trabalho que a gente coloca na cabeça que um roteiro já está pronto, quer dizer, o desenvolvimento já era, e para continuar. Então, teria que partir do Brasil mesmo, ou numa coisa da Ibermédica, eu não sei se tem. Eu sei que a Roterdã tem um de desenvolvimento, mas aí também é uma coisa, é uma competição louca. Você tem que escrever alguma coisa, tem que ser aceito, e aí você ganha um dinheiro, mas, mais uma vez, é uma coisa que você tem que pensar muito antes, no começo do seu filme. Além de ficar atrelado ao festival, quer dizer, você vai ter que usar o Rotterdam. A mesma coisa com o Surfond, tá? Eles não pedem mundial, mas escandinavo pede que seja no Surfond. Me gustaría sumar que normalmente uno cree que necesita dinero para hacer películas. Y si bien es cierto, creo también que es más importante las voluntades que quieren que esa película se haga. Entonces, no es solo dinero, no es solo que uno de nosotros como productores diga voy a invertir $10.000, $20.000 en el desarrollo. Eso, no sé cómo le dicen acá, pero es como el Santa Claus, ¿no? Es como Papá Noel. Como que eso no es tan así. Y creo también que es importante entender que cuando, por lo menos yo paso por un one-to-one y conozco proyectos, también es importante respetar el origen de ese proyecto. Y cuando uno ingresa a un proyecto, va a querer, de alguna manera, involucrarse, y a veces no es el tiempo todavía de hacerlo. Porque el desarrollo mismo del proyecto requiere que el realizador o la realizadora tenga claro lo que quiere hacer. Y eso toma un tiempo. Entonces, en el caso ideal de obtener un fondo que te dan 9 meses para el desarrollo, probablemente en esos 9 meses no va a estar listo. Entonces, creo que también es relevante comprender que, al menos para mí, el cine se hace con voluntades, que se traducen en números, en porcentajes, y que si Dios así lo quiere, si es que existe Dios, vas a recuperar ese dinero alguna vez. Lo que sí va a quedar es la película que se hizo. Y esa película creo que también es la inversión inicial, pensando en que una vez que tienes una película vas a querer hacer una otra. Y en el tiempo, probablemente esa inversión, si lo queremos ver desde el lugar como del mercado, va a permitir que en el tiempo efectivamente llegue algún momento en que el desarrollo va a ser financiado. Pero eso pasa, no sé, en la tercera, cuarta, quinta película a veces. Pero yo pienso ahora que es más importante de hablar, pensar cómo llega esta película. É importante pensar como esse filme chega ao público. La película puede ser buena, la historia buena, o tiene así The film could be good, could be important. No hay un público. Ya. Y yo pienso que ese es ahora casi el más importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pensar distribución en una otra forma? ¿No? Porque no queremos hacer películas solo para una gente así limitada. ¿No? Então, esta é uma das perguntas, uma das formas, né? Como que agora, porque está uma mudança que ninguém sabe
aonde vai chegar, né? A distribuidora tem os problemas dela com os vendedores internacionais, o World Sales, eles estão mais retraídos, né? Tem um tipo de filme mais autoral que não se está, eles não estão vendendo e ao mesmo tempo não pega como produtor, né? Eu chego e ele fala, não, esse agora eu não estou vendendo, eu vou vender para o Netflix, para Filme na Espanha, não sei, na Itália. Então, essa é a questão. E nós estamos fazendo os projetos, né? Estamos terminando, queremos colocar nos festivais, né? E quando conseguimos, ok, tem uma luz. Mas essa é a questão. Assim, nós temos 3 filmes, quase 4, vamos saber nos próximos tempos, que vão estar terminados no próximo ano. Então, assim, a questão nossa é... E aí, né? O World Sales já se sabe que vai ser complicado. E a distribuição no cinema. Então, o que vai se concretizar nesse processo da pandemia? Aí cai no pós-pandemia, né? Que essa é a questão. Eu concordo totalmente, porque eu acho que tudo está relacionado ao desenvolvimento. Eu acho que a pandemia trouxe essa questão da distância do público. Nós não dávamos a importância suficiente ao desenvolvimento e nós perdemos o público. Nós perdemos a visão de para quem a gente está fazendo o projeto. Por muito tempo, a gente focou em fazer mais que pensar. E talvez seja uma das razões pelas quais o público dos países não estão retornando ao cinema. Essa é uma questão muito importante para o desenvolvimento como produtor, como diretor. Claro que, voltando para a questão da coprodução internacional, o público pode ser menor ou maior, mas precisamos focar em quem. Precisamos ter isso claro na nossa mente. É importante que os distribuidores e os produtores tenham em mente em como trazer o público para o cinema. Recentemente, nós lançamos um filme em Veneza, na Itália. Era uma tragicomédia, uma comédia de drama. E era dedicado ao ambiente punk, era um tour musical. E eu acho... Bom, durante o show, nós mostramos clipes e muitas dessas pessoas vieram e falaram: não tenho ido ao cinema desde a pandemia, mas quero ver esse filme. Acho que o nosso trabalho, o nosso foco e o foco de todo mundo nesse mercado, no momento, nesse ambiente, é o público. Instigar a audiência, o público, estimular o público. E esse é o objetivo final. Esse é o objetivo final que o filme deveria ter. Não é à toa que nesses últimos anos o termo, né, audience design, inclusive aqui, já está super presente, né? Hoje de manhã o Leonardo Ordones, né, colocou toda uma estratégia que a questão é sempre essa, né? Como chegar
na audiência, mas falando da sociedade civil, né? Assim, então, mas essa é uma questão que a gente vai poder reclamar do stream, mas e os cinemas aqui na Alemanha, na Noruega, na Itália, o público ainda não retornou, né? Assim, essa questão da audiência, claro que a gente faz filmes para ser vistos. O cinema brasileiro não é visto. Nós não temos audiência para o nosso cinema brasileiro. Ninguém vai ao cinema no Brasil. Muito pouca gente. Muito, muito pouca. A pandemia, então, praticamente zerou. A volta está muito difícil. Porém, se eu não faço público no meu país, eu vou atrás do público. E como é que eu faço para ir atrás do público? Eu corro para a coprodução internacional. Eu sou uma produtora que tenho mais de 40 filmes. Os meus filmes, todos, se eu somar, eu tenho uma quantidade de espectadores europeus muito maior do que no meu país. Na verdade, não sou milionária, não, mas eu vivo, quando arrecado alguma coisa dos meus filmes, porque a gente não ganha o dinheiro, arrecado em euros, porque vende lá fora, não aqui. Então, essa questão da audiência para determinados países, falarmos da Europa, atingir a audiência na Europa, voltar à audiência nos Estados Unidos, no Canadá, mas na América Latina, os nossos filmes não são vistos pelo nosso público e pelo nosso Brasil, nem pelo nosso Chile, nem pela nossa Colômbia. Nós não vemos os nossos filmes. Nós não temos público. Não temos. Isso faz muitos e muitos e muitos anos. E trabalho com a coprodução internacional, especialmente o meu caso, que estou muito focada, justamente para ter um público, entendeu? Ter uma renda, ter um número de espectadores. E praticamente 90% dos meus filmes, eu tenho muito mais audiência fora do meu país do que no meu país. É só uma reflexão. Não, só para colocar na roda isso. Eu acho que situações, realidades, como a Sara colocou aí, e juntando com o que você falou, eu acho assim, a gente tem que pensar fora da caixinha. E, de repente, pensar fora da caixinha vira mais uma pressão para o produtor, que agora tem que descobrir como conseguir produzir com pouco dinheiro, como conseguir dinheiro fora, como lutar politicamente para recursos nacionais, etc., etc. Mas eu acho que nesse desenho de parceria com distribuidores, e eu concordo que projetos que tenham na sua origem, na sua gênese, uma vocação para coprodução, e não uma necessidade apenas financeira, mas uma vocação, eu acho também que o distribuidor tem que começar muito a pensar fora da caixinha, porque é verdade que a gente não tem espaço e é difícil imaginar o público brasileiro para o filme brasileiro, mas, assim, eu me lembro de alguns momentos episódicos que um dos setores que ganhou expressão para a venda de filme brasileiro foi prateleira de supermercado, em DVD. Se a gente pensar na decrepitude da política pública nos últimos anos, por outro lado, a gente olha, proliferaram os coletivos, as organizações, os núcleos, pequenos núcleos que se organizaram na dita sociedade civil, fora dos espaços institucionais. Nós vivemos em sociedades de rede. Então, assim, acho que também, na cadeia, eu vejo o produtor buscando, porque a vontade é o que nos move, não é oportunidade econômica, comercial, mas talvez seja uma falta de conhecimento meu. Eu não vejo muito o pensar fora da caixinha no resto dos segmentos.
o distribuidor, o exibidor, que se não consegue vender pipoca, vira igreja. Então, acho que o produtor é que tem que ser responsável por apresentar propostas de distribuição. Eu já tive... São situações meio doidas. Sentar com o distribuidor e falar, qual é o seu projeto de distribuição? Eu falei, não, qual é o projeto de distribuição que você enxerga para o meu filme? E começar esse diálogo assim. Então, é apenas uma colocação que eu acho que a gente realmente tem que assumir que construir audiências, hoje, para o cinema dito mais autoral, mais marginal, como queiram, é pensar fora da caixinha. Senão, não, porque eu dependo... Esse filme tem possibilidade de frequentar os grandes festivais? Então ele me interessa entrar em coprodução. Mas se ele não tem, puta, como é que eu vou fazer e tal? Aí fica difícil, né? Acho que pensar fora da caixinha é para todo mundo. A televisão, enfim. I think it's the right way to think. We have also, Concordo, eu acho que é a forma certa de se pensar. E acho que é uma possibilidade para as gerações mais novas. Elas sabem como usar as mídias. O meu filho fez um conceito com seus 3 amigos. E no dia seguinte, 300 pessoas tinham visto. E é um pouco do que o Luigi falou também. A gente pode ver isso de uma outra forma. Mas isso vem de um evento. No passado, o cinema era como o teatro. E as pessoas iam lá para ver. Para ter uma noite especial. Na Alemanha, você vê nas grandes cidades um cinema. As pessoas vão para lá. É como um teatro para ver um filme. Por outro lado, você também tem os combates de poesia. Y en cada ciudad, cada mes, hay combates de cortometrajes y viene muchísima gente. Las salas son llenas. No, ahora en español. Bueno. ¿No? Así, I think you have possibilities. Eu vejo que você tem possibilidades. You have to use it, and I think você tem de usá-las. Distribution companies as empresas de distribuição, as distribuidoras, têm de usar essa oportunidade para alcançar o público. Oi, meu nome é Ana Tisa, sou produtora, sou uma produtora independente da Alemanha. Antes da pandemia, eu era familiarizada com os fundos de apoio, de fomento. Muitos dos filmes não tinham apoio dos fundos da Alemanha. Eu tinha de achar outras formas de conseguir os incentivos. Fizemos 2 documentários que já foram distribuídos. Por meio do financiamento alternativo, por um lado, tivemos muito trabalho, mas houve uma distribuição em casas de literatura, em outros espaços alternativos.
sem muito dinheiro, claro. Eu também fiz um filme em coprodução e foi muito interessante, porque fizemos um cinema itinerante na Eslovênia. Foi como uma banda de rock fazendo um tour na Eslovênia. E fomos para espaços alternativos e chegamos ao público. Eu acho que é sempre isso. Quando você produz, você tem de pensar na audiência, no público e tem de alcançá-lo. Eu acho muito interessante, porque tem 2 anos que tem um monte de distribuidor na Europa tentando justamente falar o que você falou. E eu acho interessante que todo mundo fala assim, eu quero colocar meu filme na Netflix. Eu falei, tudo bem, coloca o filme na Netflix. Eu acho que a Netflix, ela restringe mais do que ela dá a possibilidade de vocês, né? Mas é uma escolha. Estão tendo canais como a Netflix na Europa, que eu acho muito interessante. SOVD tem um do Locarno, Marcos Duffer tem um canal SVOD que é justamente só para filmes esquisitos, ou filmes... filme brasileiro, filme de todo mundo, ele faz filme esquisito. Tem a Cineteca, na França, que é justamente o SVOD só para filmes de arte. Se o Brasil quiser fazer filmes esquisitos, porque tem um monte de coisa lá dentro, filmes que eu distribuí também, mas filme esquisito. E tem um monte de canais e SVOD que estão se fazendo na internet, usando a internet ou usando outros meios de distribuição. Agora, não se tem nada claro, todo mundo que se fala expert em distribuição não sabe de nada, ninguém sabe o que vai acontecer, e os eventos, mesmo os eventos que estão sendo feitos na Europa, eles não estão funcionando mais, não é isso mais que traz as pessoas para ver um filme. É mais um interesse realmente de cada um. Eu não sei se o exemplo da Europa pode ser colocado aqui no Brasil, porque eu vou muito com a Sara. É um público dificílimo de fazer qualquer coisa. Então, você chega para qualquer sales agent e fala assim, Brasil, mais de 200 milhões de pessoas, então um público potencial gigantesco, não é? Pode ser, mas e aí? Você acha que tudo bem, a pobreza, mas tinha cinemas de rua. Sim. Tem um monte de coisa que pode ser feita. Está acontecendo. Eu concordo que pagar o preço do cinema agora é realmente uma coisa fenomenal. É um preço. Pois é. Valor, eu fui ali e a sala VIP custa R$70. Eu falei, o quê? Preços noruegueses no Brasil? Vocês estão ficando loucos. Quem vai? Quem vai? Ninguém vai. Para ir no cinema com criança, então, você paga um absurdo. Então, sim, tem a pobreza, sim, mas tem não só a pobreza, meu amigo, tem o povo brasileiro não vai no cinema, não lê, não vai ao cinema. Eu posso dizer um pouco do meu exemplo. Além, sim, eu também sou educador. E, dentro da linha de educação na área do audiovisual onde eu pertenço, a gente faz movimentos de professores com um clube de professores para a gente poder levar. Há pouco tempo, o filme do Lázaro Ramos, o Medida Provisória, nós levamos 140 alunos para fazer uma discussão sobre o filme. E foi muito bacana, funciona, e funciona bastante, e é uma constância que a gente está fazendo dentro de um dos patrocinadores, que é o SESC aqui, eu sou do Senai, então é o Sistema S. Então, tem um grupo nosso que está indo um pouco contramão para poder fazer esse movimento de trazer o audiovisual. Eu pertenço a um projeto de movimento do audiovisual dentro de uma caixinha, mas a gente tenta fazer um contramão, é isso. Eu tenho a impressão que é isso mesmo que vai acontecer com o filme de autor no mundo inteiro. A gente o cinema vai ficar, para alguns, se colocar, e o resto vai ser educação, o resto vai ser SVOD de filme esquisito ou outros que você inventar, o resto vai ser fazer eventos, o resto vai ser festival, porque público de festival nunca faltou. Nunca faltou. As pessoas gostam de festival e vão ao festival. Então,
Boa noite. Sara? Boa noite, meu nome é Perseu. Eu não sou nenhum expert em distribuição, mas eu posso falar um pouco da minha experiência no Mato Grosso, onde eu tenho um grupo de crianças da zona rural, em que a gente trabalha audiovisual e artes cênicas, e vira e mexe a gente organiza umas mostras. E o que a gente encontra é uma sociedade sedenta, uma juventude sedenta e ociosa, e que quando eles veem uma tela numa praça pública, falta cadeira, falta chão para sentar. E é claro que isso não é uma forma de monetizar os filmes, a gente não consegue extrair, né, uma forma de pagar, nem estrutura de exibição, muitas vezes, se não for com o apoio do Sistema S ou de uma prefeitura e da própria comunidade. A gente sempre conta muito com o apoio da comunidade. E é isso, eu queria compartilhar essa experiência porque eu acho que há o interesse e há o público que tem que ser alcançado, e a gente tem que encontrar essas formas, né, de alcançar. Hay algo que también ocurre, creo, y es que muchas veces los productores y los directores o directoras dicen, es un problema del distribuidor. El distribuidor tiene que ver cómo hace el cartel, cómo llega al público, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo hago mi obra y soy artista y al carajo con el distribuidor que vea cómo lo hace, ¿no? Eso claramente es un error, porque el cine es un trabajo colectivo, en equipo. Y pensando en las audiencias, yo, al menos cuando trabajo con la gente que me toca hacer películas, hacemos las películas que nos gustan primero, ¿no? Porque si uno está haciendo una película que no le gusta, va a estar 3, 4 años haciendo una tortura, ¿no? Pero si yo hago la película que me gusta y empiezo a pensar en las cosas que me gustan y me doy cuenta de que yo también soy parte de una audiencia, es probable que si esos elementos los pongo dentro de la película creativamente, voy a conectar con el tipo de público que consume eso. Hubo una época en que el cine no tenía música, por ejemplo. Yo soy de esa teoría, ¿no? Como que uno no ponía canciones ni música. La música es un elemento universal que permite conectar rápido y fácilmente. No hay por qué hacerlo como los Yankees y poner una película, o sea, una canción, no sé, de Michael Jackson, que va a costar más que la película, ¿no? Pero sí buscar, como con las bandas que uno puede conocer, que también tienen sus propias audiencias, empezar a abrir el producto, que a veces da susto decir, el producto cinematográfico, que en vez de película, y la entiendes como un algo que es global, vas a poder vincular también a las audiencias o a los públicos que consumen, por ejemplo, esa música, o que les gusta ese tipo de deporte que está en la película, o que les gusta ese tipo de vida que está en la película. Y así vas a poder construir desde la historia, desde el guión, ciertos elementos que van a facilitar a que el proceso de distribución y comercialización tenga elementos en los cuales anclarse o en los cuales funcionar como una plataforma desde la cual facilitar ese proceso. Por ejemplo, no sé, hay películas con animales, ¿no? Y a todo el mundo o a mucha gente nos gustan los perros, los gatos. Perros y gatos es un elemento que uno puede incorporar en una película para vincular gente que le gustan los perros y los gatos. Que no quiere decir con eso que tengo que hacer entonces un placement de comida de perro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la función que cumplen las distintas cosas que tú creativamente pones en la película son las que van a ayudar a que efectivamente la distribución tenga elementos para poder llegar a esas mismas audiencias a las cuales tú pensaste. Que no es insisto, no es la definición teórica del marketing como, no sé, ABC1, entre 20 y 50 años. No estoy diciendo eso, estoy diciendo cómo consumimos. Tú decías que tu hijo hizo una banda, un recital y tuvo 300.000 o 300 visitas. Es porque hay gente que le gusta ver eso. Y la forma en que ellos tienen de llegar es mucho más rápida que la que nosotros a veces pensamos, digo nosotros los más viejos, que pensamos que vamos a hacer una película y que vamos a poner actualmente en un proyector de CPE, le van a poner play y va a estar la sala llena. Porque la película es simplemente buena. Eso no va a funcionar así. Y comparto con Sara, las películas que yo he hecho, todas tienen mucho más éxito afuera que en el mismo Chile. Y eso es porque las cosas que uno habla son las que nuestros países no quieren ver. Pobreza, soledad y cosas que en otras partes sí se entiende de una mejor manera, porque es parte del cotidiano. Acá es como que todavía tenemos este sueño americano de convertirnos en sociedades de consumo libres y que no somos libres porque consumimos, pero que como ver a alguien que no sé, que está todo el día pintando una obra o que está, no sé, conectado a internet o que trabaja desde la casa,
es algo que pasa a ser poco atractivo. Pero eso es lo que somos también, ¿no? como sociedad. Eu, assim, continuando nessa linha, e como coprodutor ou como coprodutores, claro, quando somos coprodutores, aí temos o direito nos nossos países, né? E eu acredito que a tendência, ou eu pelo menos vejo no caso da Alemanha, os filmes que nós estamos finalizando, que mais além de coproduzir, se vai buscar um distribuidor, mas a tendência vai ser isso que estamos falando, que vamos ter que pensar nós mesmos como distribuir as coproduções que fazemos, ou as produções que fazemos. É mais não vamos escapar, mais é um trabalho do produtor. Esse trabalho Microfone, Sara. Esse trabalho que ele é educador, o outro menino lá, esse é importantíssimo. Eu acho que é a nossa saída. 215 milhões. A metade não come, não tem comida em casa. A outra metade vai bem pouquinho na escola, porque eles não vão à escola também, porque não temos um país em total derrocada nesse momento. Então, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho, você ensinar. Você ensinar. Por que eu gosto de cinema? Eu gosto de cinema. Desde que quando era criança, eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho, e eu tinha um primo que era gerente do Cinema Avenida, em Porto Alegre. Aí chegava no sábado e domingo, minha mãe ia fazer compras e tal, e jogava a gente no cinema para ficarem lá, porque naquela época existia a sessão das 2, no intervalo trocava gibi, revista, e depois a outra sessão. Então, eu ficava a tarde inteira no cinema. Eu faço cinema hoje simplesmente por isso. Aos 5 anos de idade, eu sentava em cima de um projetor. Então, para mim, ir ao cinema, para eu ir ao cinema, é muito simples. Agora, se eu educar os teus guri, as gurias, eu digo a meninada, né? Desde pequeno, fazer é isso que nós estamos precisando. E acho que, durante a pandemia, esse trabalho se desenvolveu melhor no Brasil. Olha o que eu estou dizendo, é difícil, parece mentira, mas foi porque foram as saídas que nós encontramos para levar esse pequeno conhecimento a esses pequenos movimentos, pequenas ou comunidades ou cidades que fazem essas ações. É assim que nós vamos conseguir. Claro, com uma estrutura toda, que nós fazemos os nossos filmes, o distribuidor, o ingresso, o exibidor, as projeções horrorosas que nós temos, com cinema caríssimo, as projeções são péssimas. Você conta uma cidade como São Paulo, tem 3 salas boas. As outras, tudo bem, vou ver o cinema. E hoje a gente tem um streaming, que você não sai de casa. Você liga aqui essa televisão, uma coisa desse tamanho aí, você fica vendo lá, o cinema entra dentro da sua casa. Você não vai sair, pegar o carro, ou o ônibus, ou não sei o quê, para isso, mas é muita luta. E a única saída, para mim, além do trabalho mesmo do setor, é a educação. Você fornecer o audiovisual para as escolas, que fosse até uma coisa impositiva, entendeu? Fosse impositivo mostrar para as crianças brasileiras de escola, mas haja governo, Lula que se prepare, porque eu vou dizer muitas coisas para ele, porque eu vou sim a Brasília e vou falar sobre o cinema brasileiro, sobre nossa situação, porque nós que fazemos cinema, nós somos a educação, nós somos arte, cultura, educação e geração de emprego, que esse governo maldito não compreende e que o seu Lula vai ter que entender essa porcaria também. É isso que eu estou querendo fazer. Então, o teu trabalho e o dele, eu só tenho a honra. Ok? Obrigado a vocês dois. Mas eu acho que é muito importante que a gente goste da história, mas que a gente esteja ciente de que estamos contando uma história para outros. Não seria apenas o meu roteiro, os meus diretores.
Se você me fala, eu gosto dessa história, é a minha história, eu sei. Não, não. Você diz, não, não, não é verdade. Você está contando essa história para outras pessoas. Você pinta uma imagem para a gente com a sua história. Mas se você apenas constrói uma sequência sem pensar sobre a história que você está contando para os outros, não seria o suficiente. Você tem de aprender a contar a história para os outros. Bom, eu queria falar um pouquinho também dessa dimensão simbólica e da dimensão simbólica assim, que a gente perdeu de público. Falar que eu também desenvolvo um trabalho, igual eles estão falando com a educação, de assistir filmes, mas que não é fácil e que isso agrega mais uma questão, né, que é igual ele falou do produtor, de pensar a distribuição, mas também, por exemplo, para mim, que tem um interesse maior de que pessoas que estão sendo retratadas nos meus filmes vejam os meus filmes, e isso me faz fazer um movimento lateral de ter que ter recursos para exibir para esse público ou furar bolhas para exibir, que acaba ficando, né, assim, quase impossível trabalhar com tantas coisas nesse sentido. E aí, essa questão simbólica, porque não é fácil. Eu estou há 1 ano dentro de uma escola filmando e já tentei várias vezes passar filme brasileiro. Eu estou tratando do tema da evasão escolar e eles evadem até mesmo dentro da escola. Então, no momento que eu passo o filme brasileiro, que para eles já vem pré-determinado que vai ser ruim, eles dormem, eles saem da sala. Então, aí eu chego no simbólico, né? Como fazer essa desconstrução e até mesmo o retorno às salas de cinema, né? A partir disso. Porque em cada série que a gente produz, em cada material que vai para a televisão, a gente não constrói de novo uma visão de que ir ao cinema é legal, né? Porque eles construíram que ter um streaming no celular é legal. Eu falei, né? Eles saem de sala, eles dormem ou eles estão no celular. Com fone de ouvido, enquanto eu estou lá na frente tentando falar do cinema brasileiro, não é? Então, assim, enquanto produtores, né, desses materiais simbólicos, porque a gente não fala dessa inserção que não é só obrigar o aluno a ver o cinema, mas como tratar o cinema, retomar essa ideia de que o cinema é legal, de que sair de casa para ir ao cinema, comer uma pipoca, viver em comunidade é legal, né? Quantos cinemas o meu bairro, que é um bairro de periferia, perdeu? 3, né? Para o supermercado, para a igreja evangélica. Então, essa é uma realidade que precisa ser construída também nesse imaginário, e que não necessariamente vai ser obrigando ou fazendo da gente, enquanto realizador, tantos trabalhos, entendeu? Porque vira uma coisa assim, e não nem paga as contas no final, né? No final, então, é isso. Só essa colocação mesmo. Bom, gente, talvez esse é um ponto, né? Assim, já saindo desse pesadelo, né, que o Brasil está, com um novo governo que teve uma proposta de Estado, né, para o cinema, para o audiovisual. Eu acho que quer dizer, não chegou aí, né, assim como deveriam chegar nas escolas, né, e talvez que nós estamos seguros que com o novo governo que pode vir com Lula não começa do zero. E aí seria um ponto de dizer, bom, aqui nós não avançamos tanto, né, no que fizemos antes, que tentaram destruir, mas podemos, né? Mas aí a classe vai ter que, né? A classe. Não é propriamente o governo. Eu não vou te interromper, perdão. Não eu já estava, porque eu estou querendo terminar, fechar. Mas vai. Não, só para que me incomoda essa coisa. Está liberado. Não é fundamentalmente o governo, né? Mas não é exatamente o governo, né?
É muito mais uma questão social, é muito mais uma mobilização e está realmente focado, e o governo ecoa, espelha, se associa, evidentemente, por uma identidade, ao mínimo, filosófica com o governo. Mas, enfim, também não adianta a gente ficar esperando, porque o Lula vai... O meu boleto... Não, mas o Lula... Pô, coitado do Lula. Somos nós, né? Lula somos nós. Dá a base, né? O problema é que o governo atual é contra. Não, fecha já essa coisa aí, peraí. Presta bem atenção. Quando eu era criança, eu tenho 72 anos de idade. Tudo bem, estou enxutinha, mas tenho 72 anos de idade. Eu, quando tinha 5 anos, que eu tinha esse primo que era gerente de Cinema Avenida, eu estudava numa escola chamada as escolas padrões que tem em alguns estados, Instituto de Educação, tinha no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. A minha escola passava... Eu amo, tem um personagem no Brasil, que todos os estrangeiros não sabem, Jagatatu, Mazzaropi. Eu vi todo o Mazzaropi quando eu era criança. Por quê? Porque minha escola fazia uma programação que a gente ia um fim de semana, que ia na escola, que era super raro ir na escola no sábado, porque na escola não tem aula, mas ia no cinema. Ou fazia, durante uma semana, fazia uma sessão de Mazzaropi. Eu amei cinema dentro de minha escola e logo depois com meu primo. Foi isso que aconteceu. Por que não fazer isso de novo? O Lula vai fazer sim, vai ouvir sim, porque eu vou para Brasília sim, e eu vou lá falar sim, e eu vou lutar pelo meu cinema brasileiro. E força não me falta. Entendeu? É isso que eu vou fazer. É isso aí, Sara. Eu sou mais jovem que você, mas eu ia também ver o Mazzaropi nos domingos. Bom, gente, fechamos aqui. Fomos para a distribuição para o Mazzaropi.